Olá, vamos falar dos principais aspectos abordados pela professora Maria Tereza Sadek sobre o tema Organização do Poder Judiciário. A professora faz um brilhante panorama desde a época do Brasil colônia até o período atual. Dentre os principais aspectos que podemos destacar está justamente a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Com a invasão napoleônica em Portugal, a corte se estruturou em sua colônia, o Brasil. E neste momento, aquela justiça que era uma justiça provincial, uma justiça cujos órgãos eram estruturados em cada província, em cada, digamos assim, semente de município à época, essa forma de organização do judiciário evoluiu para a construção e instituição de um órgão central. O nome desse órgão é justamente Supremo Tribunal de Justiça. Um adendo, atualmente temos o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. É curioso lembrar que o nosso primeiro órgão central fez um amálgama de ambas as cortes, Supremo Tribunal de Justiça. Essa foi uma primeira forma de organizar os órgãos para a prestação judiciária. Assim, ainda era uma justiça provincial e consistia basicamente em 11 tribunais provinciais que diziam respeito às 11 províncias. Um segundo aspecto que é interessante destacar é justamente o período republicano. Nessa época, o poder judiciário, mais uma vez, sofre grandes alterações em suas estruturas. Tudo em busca de alguns objetivos, de alguns princípios que eram denominados objetivos buscados pela justiça à época. Estamos falando aqui de um tribunal, de uma justiça que ainda é subordinada aos demais poderes. Ainda não havia alcançado a autonomia e a independência tal qual entendemos hoje. Por isso, podemos dizer aí que há, pela primeira vez, a organização do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí sim, a criação da Justiça Federal foi um passo em direção a uma maior especialização da justiça e, portanto, a busca por essa maior tecnicidade, por esse maior profissionalismo no judiciário, para tentar desvincular com esses aspectos tão políticos que sobressaíam ainda na época republicana. Destacamos também que a evolução histórica no Brasil ganhou profunda relevância com a Constituição de 1934 e o aspecto que repercutiu com largueza na estrutura do Poder Judiciário foi a estruturação da carreira da magistratura. A estruturação da carreira da magistratura significou uma busca pela autonomia e pela independência e realmente a aplicação de princípios mais técnicos e menos políticos no campo do judiciário. Essa influência do poder executivo sobre o poder judiciário, também muitas vezes o poder legislativo, por que não dizer o parlamento e sua grande influência sobre o poder judiciário, constituíram ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da organização deste poder, um grande desafio, não no sentido de confrontar os poderes, mas no sentido de estabelecer uma independência, uma autonomia. Embora esse ganho da Constituição de 1934 tenha se estabelecido, sofreu um grande golpe após
dois períodos ditatoriais que nós passamos em nossa história, duas revoluções que exacerbaram os poderes da função executiva do poder e, mais uma vez, fizeram retroceder essas características que contribuíam com a autonomia do poder judiciário. Foi assim, com o enfraquecimento sob o Estado Novo e também o período militar que constituiu de 1964 até 1985. Esses dois momentos realmente deram algumas implicações quanto ao avanço da autonomia do Poder Judiciário. Por exemplo, no Estado Novo, houve a extinção da chamada Justiça Federal e a extinção da criada recentemente Justiça Eleitoral, justamente pelo foco no poder executivo em detrimento dos demais poderes. O mesmo no próprio poder executivo, também no período da Revolução de 1964 até 85, também conhecido como período militar. Bem, ocorre que todo esse fundamento, todo esse pano de fundo histórico foi justamente resultante, ocasionou aí um bom momento histórico para justificar a promulgação da Constituição de 1988, a chamada Carta Magna que temos hoje vigente, mesmo após diversas reformas que o próprio Poder Judiciário já sofreu. Bem, a Constituição de 1988 consegue finalmente cristalizar, fundamentar e estruturar os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos da justiça, seja ela comum ou especializada, enquanto independentes e autônomos. E é assim que, quando estudarmos cada um desses órgãos, sempre devemos estudá-los à luz das prerrogativas garantidas na Constituição de 1988. Hoje, os poderes da República constituem-se os três poderes como independentes e harmônicos, e é assim que eles estão estabelecidos e distribuídos na Carta Magna.